Arte na infância. Lançamento do livro Arte na Infância no Centro Cultural Salgado Filho. Bom, boa tarde. Boa tarde. Eu quero agradecer muito a presença de vocês e também ao Elias e ao projeto. E por que eu quero agradecer? Porque esses momentos são muito importantes e o Elias está nos proporcionando e vocês foram convidadas e julgaram que era realmente importante. Isso, assim, é muito bacana para essa nossa área de cultura e de educação. A gente tem que valorizar a gente mesmo. E o aprender, o conhecer é maravilhoso. Então é de verdade um agradecimento. As meninas da creche estão sempre com a gente, não é? É só falar, tem isso, elas vêm, tem aquilo, né? São muito empenhadas em estar descobrindo ou até revendo, né? E ampliando aí. E a gente está aqui também com alunos e alunas do ateliê de pintura, que nós julgamos que seria fantástico para vocês, porque vocês estão aí dedicadas às artes visuais. E o Elias, como vocês vão saber, tem muita coisa para compartilhar com vocês, é muita história, né, Elias? Então, ele vai falar do projeto e o baile segue, tá bom? Muito obrigado. Você se apresente, é muita coisa. Obrigado, Érica. Agradecer especialmente o Centro Cultural Salgado Filho, que mais uma vez nos recebe aqui. Já tivemos aqui em outras oportunidades, trazendo aqui crianças das escolas Drummond, né? Francisco Drummond, fizemos uma exposição nesse espaço. O projeto Arteira Artista também. Né? Então, acho que eu estou virando da casa também. Né? Então, assim, boa noite para vocês. Ela deu boa tarde, eu dou boa noite para esse momento aí. Então, a gente está aí trazendo o lançamento desse livro. Então, esse livro, Arte na Infância. Esse livro, ele é um registro desde 1999, são 24 anos, que nós realizamos um projeto que chama Arte na Infância. E esse projeto vem sendo realizado através das leis de incentivo à cultura. E a gente tem fotografado, filmado, registrado esses depoimentos, avaliações e criando uma documentação. Então, esse material que a gente vem registrando ao longo dessa realização do projeto Arte na Infância, e o projeto Arte na Infância é um projeto através da Lei de Incentivo à Cultura, oferecia uma oficina de arte durante uma semana, produzia um material que depois, esse material escaneado, impresso e participava de exposições. Fizemos isso desde 99 e a gente foi acumulando uma série de pequenos tijolos que a gente foi construindo ao longo desse processo. E é interessante que esses tijolos têm perdurado ao longo desse tempo, nesse processo de chamado ensino, né, de arte, de prática artística. Eu nasci em região rural, sou de origem rural, aos 14 anos, mas eu vim para cá em 64, começou essa coisa urbano, rural, urbano, e quis fazer a exposição final desse projeto, dessa oficina no Palácio das Artes. Por telefone, não, a gente não recebe trabalho de aluno na escola, porque você fala, olha, eu em 77 estive em Palácio das Artes com o Márcio Sampaio, e apresentei para ele um rapaz que eu descobri trabalhando do meu lado em arquitetura, livros, projetos, arquitetura. Então, essa coisa de interessar pelo trabalho do outro e de promover também fez parte desse meu perfil, né? E aí estava falando com mulheres. E aí eu, voltando a falar das artes, falando, olha, você tem
com 100 fenotropés aqui na mão. Eu gostaria de levar para vocês verem. E quem sabe fazer uma exposição das crianças aí no Palácio das Artes. Liguei para o Palácio das Artes, comecei lá no Departamento de Extensão Cultural, de Lúcia Ferreira, não sei se vocês conhecem. Infelizmente, aceitaram fazer uma amostra em 1999. E fiz, junto ainda de uma forma mais ousada, um seminário nesse primeiro ano, onde eu convidei filósofos Marcinho Tesa, não sei se vocês conheceram, né, da FAFIS, Beatriz Alvarenga, professora de física, querida, composição, etc. Um outro professor que eu me lembro na área de música, o outro que era diretor do jornal Hoje em Dia, o outro do jornal Estado de Minas. Fizemos uma mesa interessante, foram alguns representantes de centros culturais também, e fizemos uma semana de palestras e debates. A professora Vera Casanova também, doutora na Faculdade de Letras, inclusive apresenta o nosso livro, participou disso também na área de semiótica. Então era um time, uma cidadeza adorava esse time. Eu sei que. A Vera eu fui aluna da Vera. Você foi, então. Faz parte dessa história. E fizemos essa exposição em 99 no seminário. Convidei galeristas para o mercado de arte, Selma Albuquerque, Galeria Selma Albuquerque, conhecem? Galeria Selma Albuquerque na Savassi. Selma Albuquerque chegou, me deu palestra, segurou o cartãozinho e falei: Elias, essa noite eu não dormi, porque você tem aqui, maravilha, muita coisa melhor do que eu tenho lá na galeria. Eu tenho solicitado em vídeo. O seminário é formação, produção e publicação artística da criança. Por quê? Porque não tem a publicação artística dessa criança. Então, foi um tema amplo, debatido de forma bastante interessante, e nós nos temos desde o início essa preocupação com essa criança fora do contexto das artes, fora desse ambiente. Depois de 10 anos de projeto, eu sou formado em arquitetura, como eu já disse, eu resolvi fazer uma pós-graduação na Católica, usando, e aí eu resolvi usar uma pós-graduação em cultura e ensino de arte, e resolvi usar o próprio projeto Arte na Infância como estudo de caso, um projeto com experiência empírica, né? Fizemos isso então nessa discussão no Palácio das Artes por 5 anos. A criança estava no Palácio das Artes. As manchetes dos jornais na época: Palácio das Artes, esse projeto que diz que criança faz arte. Os artistas ficaram incomodados, aqui no lugar de criança, aqui. Depois veio uma teórica que diz o seguinte: para considerar-se arte como arte, né, é melhor considerar o efeito que esse trabalho vai causar no observador. Outro critério. Se eu for por aí, eu tenho N depoimentos de gente que viram essas exposições no interior do estado, aqui no Horizonte, nas escolas, com N depoimentos maravilhosos, evidenciando que está havendo uma comunicação dessa criança com essa pessoa. Então, baseado nesse segundo teórico, eu poderia dizer que sim. Mas aí seria envenenado pelo discurso desse setor acadêmico do campo das artes, para perguntar se pode ou se não pode, se é ou se não é. Eu acho melhor acreditar no seu olhar. Não se define o que é arte, teoricamente. Isso é uma pós-graduação lá. E mesmo não definindo o que é arte, eles dizem que é criança não faz arte. Bom, demos continuidade nesse trabalho e procuro uma abordagem no desenho, na pintura, enquanto linguagem. E aí eu uso como um paralelo assim: linguagem verbal. Se eu falo a frase, eu gosto de você, a criança entendeu. Você entendeu? Entendeu? Por que você entendeu? Porque você já sabe ler, porque você já aprendeu a falar desde pequenininho, com papai e mamãe, com seus colegas. Linguagem verbal, e cada palavra tem uma função. Um é nome, né? Sujeito, verbo, objeto indireto. Essas partes diferentes, articuladas, fazem um sentido. Adquire um sentido e organiza um discurso. Né? E na linguagem visual, eu tenho sujeito, verbo, objeto direto? Não. O que eu tenho? Tem ponto, linha, corpo e o espaço pictual. Então, elementos da linguagem visual. Nós temos duas coisas importantes, que são os elementos e depois os princípios. Como vou usar esses elementos? Pontos com diferentes hierarquias,
linhas com diferentes temperamentos, calma, tranquila, excitante, nervosa. Tudo isso vai seguir a expressão do meu sentimento, do meu gesto. Né? A cor, as harmonias cromáticas e o suporte. Esse suporte eu acrescento como elemento da linguagem visual. Isso não está em livro nenhum. E demonstra como esse suporte funciona. Essa criança quer contar, quer mandar uma mensagem para você. Ela vai usar ponto, linha, cor, o suporte e vai mandar essa mensagem. E você entendeu. Você entendeu? Ela conta ali para a gente que tem uma árvore, verde, uma frutinha vermelha, etc, etc, etc. Isso é fácil de entender como comunicação, como linguagem de uma ideia. E a criança percebe isso fácil também na escola. Eu chamo de espaço pictórico. Isso aqui é um suporte ao papel. O espaço pictórico, a rigor, é a imagem. O que está dentro desse campo de imagem, você vai fazer uma composição, vai equilibrar com questões de harmonias formais, cromáticas, etc. Então, suporte, espaço pictórico. Esse espaço pictórico tem algumas funções. Eu pergunto para criança, o que vocês veem aqui? Nada. Vejo um branco, formato, retangular, 4 cantos. Estou bem breve aqui, por causa do nosso tempo. Então, veja só, ele tem um centro, tem. Se eu falo que aqui é um centro, aqui tem uma esquerda, direita, para cima e para baixo. E aí, olha só. Eu desenhei aqui 2 círculos do mesmo tamanho. Um representa uma bolha de sabão. Bolha de sabão. O outro uma esfera de pedra, de ferro, bem pesada. Qual que é a bolha de sabão? Ela disse que ela escolheu. Qual você acha que seria a bolha de sabão? As crianças dizem que ela disse por quê? Porque ela é leve, ela flutua. Ela já tem, em sua concepção, a ideia de peso e leve. Qual que é a esfera pesada? Essa. Se eu colocar esse papel assim, aí sim, pessoal. Aí eu falo assim, qual que é a esfera? Diferente. Tanto faz. Então, a nossa experiência física, quando a gente olha o trabalho, você já traz esse elemento da ideia de física, de equilíbrio, de composição, de balanceamento dessa imagem. Outra lâmina que é interessante é esse aqui. Como eu colocaria esse desenho na parede? Assim, 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 assim. Como você colocaria esse desenho na parede? Assim? Assim? Alguém outra opção? Assim, né? Essas duas opções estão corretas. Eu já digo correto porque são 20 anos de pergunta já. Existe uma simetria e uma ideia de equilíbrio. O que acontece assim? As crianças, em geral, escolhem essa. Mas na minha visão, a arte não tem que ser errado. Tem certo ou errado? A princípio você está errado. Sabe por quê? Porque nós estamos falando aqui de percepção. E nós temos um nível da percepção psicológica. Não estou falando de conceito já, estou falando de percepção psicológica. Você tem uma ideia de peso, você busca conforto. Isso aqui quer fazer sim, por questão de conforto, da sua vivência física. Ou isso quer fazer sim, por questão de conforto da sua visão, da ideia de física, sabe? Tem uma série de situações de percepção psicológica que vai te levar a sentir harmonias, equilíbrios, relações por semelhança, por oposição. E a linguagem está essencialmente formada por esses elementos. O que vocês veem aqui? Descreve para mim o que vocês veem aqui. Quantas árvores? 2 árvores. Sol, uma lua. Então, aí eu pergunto às crianças, então o que é 2 árvores? Meia árvore, o que é a professora de matemática? Dá 2 árvores? Dá uma árvore, dá 2 mesmo. É porque você conhece a árvore, aí é gestalt. E o seu conhecimento completa esse círculo, completa essa árvore completa. Então você tem uma imagem, um espaço pictórico real e você tem um espaço virtual, psicológico, que você completa a sua imaginação. Isso é percepção do professor. Ainda não é conceito de arte, de arte. E aí você pode perguntar, então a imagem final, percebida ali, poderia ser isso aqui. E aí eu também pergunto, o que é mais interessante? Isso aqui ou isso aqui? Eu acho que é mais interessante. Essa aqui? Sim. Por quê?
Essa te convida, você participa do processo. Ela fala, esse espaço vai além, esse espaço vai além, esse espaço vai além. A sua percepção psicológica, aqui não, está tudo pronto, não precisa completar nada. Então ele já está acabado, ele nos dá essa oportunidade de participar como essa percepção do espaço. Está muito relacionado com a física, com o conforto, etc. Ele tem funções expressivas. Se eu trabalhar com esse tamanho na escola, a criança, digamos que gasta 2 horas para fazer esse desenho. Desenhar, preencher, etc. Aqui ela gasta 1 hora. E aqui ela gasta meia hora, digamos. Ou seja, se eu uso esse papel pequeno, ela vai fazer um número maior de trabalhos, de composições, de tentativas, de erros, etc., durante a aula. Mas o mais importante é o seguinte: se ela faz um desenho desse tamanho, para você fazer uma composição, você tem que ter visão de conjunto. Como que uma coisa aqui tem que interferir com essa, com aquela cor ali tem a ver com essa ou não. Quando ela trabalha nesse tamanho, ela vem com a hora aqui e ela não está percebendo o que está acontecendo aqui. E quando ela trabalha no formato pequeno, ela tem visão de conjunto o tempo todo. E aí, ela estabelece relações entre as partes. O que é compor? Compor, estabelecer relações entre as partes. A linha, o traço, essa linha é o quê? Ele é o rastro do nosso movimento que fica registrado no papel. O nosso movimento. Como que o nosso corpo movimenta? As articulações. Então, o primeiro dia é uma palestra, o segundo dia, nós vamos fazer uma série de exercícios que é uma bateria de exercícios para as crianças, que é de movimento. Ombro, depois só cotovelo, depois só punho, depois só dedo. Depois, ritmos alternados, escorrega, vibra. Trabalhamos esse repertório gestual. Porque é exatamente esse repertório gestual que vai me permitir depois fazer um traçado, uma textura, um efeito, taquismo, né? No processo. Então, você começa a deixar a mão dançar. Se a mão dançar bonito, o rastro fica bonito. Então, aí você tem linhas diferentes, temperamentos. Esse desenho feito desse tamanho pequeno, depois de escaneado, eu trabalho com pastel de osso, que dá uma série de facilidades de registro de uso do material, escaneado e impresso em formatos assim, que depois são expostos na escola, lá no site também. Hoje nós temos mais de 7 mil desenhos no nosso site da infância. E esse material é doado para a escola com fotografia, vídeo, depoimentos dos pais, das mães. Ainda na questão do ensino, um texto realístico necessário. Para se fazer alguma coisa, inclusive desenhar um pintado, você precisa ter um motivo, ter uma motivação. Se eu tenho uma semana de oficina, projeto, você tem uma palestra na segunda-feira, a oficina, se vai fazer um mural para a oficina, quinta-feira ela faz um convite e aí os pais vêm desenhar junto. Esse conjunto eu chamei de contexto realístico necessário. Sabendo que vai acontecer isso, a criança fica motivada. Vou fazer. Você está junto com o meu colega, vai participar desse processo. 1h30 de aula por dia durante uma semana. Realístico, porque ele é promovido pelo projeto, e necessário. Necessário para quê? Para se expressar, para fazer alguma coisa. É o motivo. Um artista faz seu trabalho porque vai expor, porque vai ser uma reportagem, porque vai vender. Como que a criança vai fazer uma expressão baseada em quê? Motivação. Então tem a situação do contexto realístico necessário. Alguma pergunta breve aqui, gente? E assim, a concepção de criança que a gente tem é justamente essa, né? Um ser potente. Então eu acho que, pensando nisso, eu acho que a gente sempre pensa que a criança é capaz de criar. E com muito, com muita definição mesmo, né? De traços, de forma. Eu sou da linha que pensa que a criança é um ser muito potente. E como faz, né? Que bom. Então, qual que é a orientação, como vocês falaram? O Ministério da Educação, parâmetros curriculares, ensinar sobre a história da arte do adulto, então ensino sobre a história da arte do adulto, e para fixar essa aprendizagem, vão fazer a tal das releituras das obras de arte.
O problema sério, e é sério mesmo, porque é uma maldade que se está acontecendo, é que essa criança na escola, sobre os professores, sobre os pais, sobre o sistema de ensino, está recebendo anotação sobre os essa escolaridade, e ela é colocada então para fazer uma releitura, deixa de fazer o seu próprio trabalho, porque ela não passou por uma alfabetização. Assim como na linguagem verbal você tem um processo de alfabetização, você tem um nível de conhecimento e ela assimila isso muito bem, muito facilmente. E daí, quando ela tem esse recurso, ela vai fazer a sua narrativa, o que interessa a ela. A própria palavra releitura já nos coloca a situação interessante. Você fazer uma releitura, o que você deve ter antes da releitura? A capacidade da leitura. E para você ter a leitura, você tem que ser capaz antes de ser alfabetizado naquela linguagem. E ela está deixando de passar por esse processo de alfabetização dessa linguagem, pretende-se que faça uma releitura. Não, vou fazer meras cópias. Em qualquer linguagem, já respondendo a sua questão, você tem um processo de estruturação dessa linguagem, seja na verbal, seja na artística, seja na musical, seja na dança, no gesto, no teatro, etc. Você tem um repertório. No caso da arte, você tem elementos. Ponto, livro, cor, o espaço pictórico. Arte, desenho e pintura. Então, essa assimilação é bastante fácil, é bastante prazerosa nesse processo. A gente leu sobre isso e tentou passar um pouco da técnica para a criança, para fazer a releitura assim, mas a partir dessa releitura, para ela conhecer o artista, conhecer os traços do artista, fazer as próprias obras em cima desse artista, a partir dos traços dele, da forma como ele se expressa, só que eles criando a arte deles. Porque a escola trouxe para si a lei de direitos básicos, a responsabilidade do ensino, mas ela não tem essa formação que você mencionou. Então, começou a buscar uma formação desses professores. Licenciatura. Exatamente. Aí o professor faz uma licenciatura. Só que esse professor fez essa licenciatura, etc., ele vem para a escola com a cabeça cheia de quê? De releituras. Se essa criança passou por um processo de alfabetização, teve a sua experiência direta com esse processo, a partir, sobretudo, de um processo de expressão, essa expressão traz uma técnica. Não parte da técnica de expressão, parte de uma necessidade, uma busca de expressão, a partir de elementos que são recursos de linguagem. Né? Depois ela vai ter a obra de outro artista, então eu estou passando para a frente dos dois. Se essa criança passasse primeiro por essa experiência dessas questões, que não é difícil. Sem conhecer o artista. Sem conhecer? Não. Conhecer ela na sua. Você não vê o parte dos gestos, ombro, cotovelo, punho e tal. A ideia de equilíbrio, eu trabalho muito com eles, a ideia de equilíbrio é física. O senhor acha que eles não têm que ter essa. Isso é para depois, ensino médio, aí é muito importante, como eu falei da minha própria história. Aí, a hora que você vê aquele trabalho de um artista, você vai ter a leitura que você alfabetizado, e aí você tem uma visão crítica daquilo, e analítica daquilo, aí você pode eventualmente ter uma releitura. Veja só, Picasso fez várias releituras. Ele faz uma análise, síntese e uma proposição, com base na experiência madura de Picasso. E o que resulta? Resulta o Picasso, na linha, na cor, no traço, no estilo. Quando você pega um trabalho do Picasso, não é Picasso. Por quê? Porque já tem ali um Picasso maduro. Estão passando, fotógrafos depois, puro interesse mercadológico. Releitura? Leitura. Antes da leitura, alfabetização. O que me interessou mais foi o conhecimento da composição. Aí tem uma palavra importantíssima. Quando você aprende a compor, você compõe. A literatura, a cultura, e compor é o quê? É estabelecer a relação entre as partes de um texto, de um quadro, de uma obra musical, que acontece no tempo. Então, quando você estabelece relações aqui, tem um tema musical que vem, que tem variações desse tema que repete a vez. Quando você é capaz de compor, você compõe em diferentes linguagens. Essa foi a minha experiência. Se essa criança passa pela experiência e faz o que a gente vai e faz a sua expressão, ela vai fazer a sua narrativa, o que interessa a ela falar. Vou repetir aqui. Então, Érica,
Mais uma vez eu agradeço de estar aqui no Centro Cultural Salgado Filho, sendo acolhido por vocês para apresentar esse nosso trabalho. Você já conhece esse trabalho de algum tempo, já nos recebeu aqui com outras atividades, já conversamos um pouco sobre isso. E você tem uma experiência também incrível nessa questão, né, cultural, da formação, e nós estamos aqui com a ênfase na formação da criança. Eu queria ouvir, depois de apresentado aqui o livro Arte na Infância, suas impressões sobre isso, sobre esse trabalho, né, sobre você. Olha, Elias, parabéns novamente. Como você falou, a gente já se conhece de algum tempo, mas hoje eu sinto que eu conheci mais ainda você e seu trabalho, e deu uma sacudida novamente. Eu acho que em todo mundo que estava presente, em mim pelo menos. Eu trabalho com a promoção da leitura na primeira infância, e tudo que você fala com relação ao reconhecimento da criança como sujeito de direito, como artista, isso me toca profundamente. Então, assim, te agradeço muito por você fazer o que gosta, o que sabe tão bem, e que esse projeto tenha aí muitos anos de vida. E eu estou querendo muito o livro e querendo muito também fazer o curso, que na época da pandemia você estava, acho que estruturando o curso, né? E eu já fiquei de olho assim, mas isso aí já é meu desejo de saber, né? Vamos ver onde vai dar. Mas parabéns, a sua defesa da criança é muito importante, show de bola! Sim. Essa recepção da Érica, da Grace, aqui no Centro Cultural. Da Gardênia, da equipe, né? Da equipe que sempre nos acolhe aqui de forma tão carinhosa, tão rica de cultura, de arte, de humanismo, né? E isso é fundamental nesse processo, né? Da expressão, da realização do ser. Né? E essa fala da Érica nos enche de força. E ela fala que esse projeto continua muitos anos de vida. Talvez ele não continue tanto assim, mas o meu sonho é que sim, que ele perpetue, que esteja aí, que esse livro sirva de... Eu penso que é o melhor legado que eu posso deixar. Depois da arquitetura, depois da minha infância rural, depois de tudo isso, essa contribuição para a criança. Às vezes eu digo aquela coisa que está lá na Bíblia assim: deixai vir a mim os pequeninos. E são eles que têm nos ensinado muita coisa mesmo, né? E você tem essa criança curiosa ainda dentro de você. Eu me identifiquei muito porque eu também, em Gardênia é assim também. A gente está sempre conversando, eu quero estudar isso, aí a gente compra um curso e vai e faz. É música, é teatro, é psicanálise, então agora as artes visuais, né? Tá bom, meu amigo, obrigada. Arte na infância. É direito cultural e forma cidadãos desde a infância.